Mais uma vez, obrigado, Roberto, pelo convite. Roberto, Marionã, prazer em revê-lo, Pescada, Peter, bom dia aqui do futuro. Então, o primeiro update que a gente tem é do CRJ. A gente conseguiu já todas as caixas pretas, todo o equipamento para iniciar a investigação já está feito. A gente tem concentrado muitas forças mais como estava o ambiente e o trabalho dos controladores de voo naquele dia. A gente tem concentrado muita energia nisso, porque provavelmente é daí que a gente vai ter realmente um feedback maior do que realmente aconteceu naquele dia, o estresse que estava o trabalho aquele dia, como estava ordenado todo o espaço aéreo e todas as aproximações e etc. Tem alguma coisa que a gente vai pegar com certeza de fitas passadas do controle de tráfego aéreo, porque o que a gente tem visto nessa situação é que isso é também um pouco de, vamos dizer assim, como o ordenamento do tráfego aéreo, daqueles helicópteros passando por aquele setor com aqueles aviões, acaba causando a possibilidade de um acidente. A gente quer ver se alguns outros quase acidentes já correram o risco de terem acontecido naquela travessia. Eu até falei isso na live anterior. Uma das coisas que eles estão examinando é a criação de corredores de helicópteros controlados, um corredor controlado ou um outro tipo de passagem, porque muitas pessoas estão mandando ideias para o FAA, e uma dessas ideias é como se fosse uma cancela voadora. Na verdade, você não vai ter uma cancela, o que você vai ter são luzes. Então o helicóptero vai voar até um ponto onde ele vai ver uma luz, como a gente tem a stop bar no aeroporto, e quando o controlador vê que o avião passou, ele aperta o botão, a cor muda provavelmente de vermelho para verde. O piloto ele olha para ver se realmente o avião já está passado e prossegue a travessia. Essa é uma ideia que eles têm. Essa luz vai ficar em solo, ela vai ser distinguível não só pela luz, mas pelo formato. E isso a gente vai conseguir criar uma maneira que se houver perda de comunicação rádio, você tem uma comunicação visual para poder deixar passar um helicóptero sem que isso crie uma situação de insegurança. Tudo leva a crer que realmente se aquela frequência tivesse sido controlada, com mais pessoas atrás daquele controlador ajudando, provavelmente aquele acidente não teria acontecido. A gente está tentando ver se a gente recebe mais vídeos do que aconteceu, para ver como foi a movimentação do helicóptero para ganhar energia e fazer a travessia. O helicóptero, quando ele está pairando, ele está nessa posição. Então, a tendência é o piloto fazer com que o helicóptero faça isso, para ele possa ganhar momento e penetração para ganhar velocidade. Então, dependendo de quantos graus isso foi feito, provavelmente a visibilidade do piloto do helicóptero ele restringe muito mais. Vocês vão ver algumas pessoas que fizeram algumas animações mostrando o helicóptero fazendo isso. Então, a janela dele olhando no horizonte perfeitamente. Isso provavelmente não estava acontecendo. Ele provavelmente guinou a aeronave para frente para poder ganhar velocidade. E isso ainda dificulta mais ainda visualizar um tráfego aproximando por cima. O, o Lia-55, ele é um avião aeromédico do México, estava voltando de uma missão ambulância com 2 passageiros e enfermeiros e médico, indo de volta para o México, e ele sofreu uma queda brusca depois da decolagem, e o processo de investigação ainda está acontecendo. A gente já tem a caixa preta dele também, e também estamos pedindo para as pessoas que tenham vídeos que mandem o TSB ou para a FAA para ajudar na investigação.
Robert. Brestain, deixa eu te perguntar uma Claro. curiosidade em cima até do que o Proa escreveu aqui, que eu também fiquei com essa curiosidade. O piloto do helicóptero lá em Washington, ele não ouve, ele está numa outra frequência. O piloto do avião não ouviu o controlador falando com o cara do helicóptero. Não. Não ouviu nada. Não. Ele Um é ele VHF, informa um era VHF e o outro, né? Todo mundo podia ouvir o controlador, mas entre eles não podiam se ouvir. ele estava com o microfone do controlador é o mesmo e depois ele no microfone o que ele quer transmitir. Tanto que às vezes a gente vê isso acontece bastante, o controlador transmitiu em 215, mas ele transmitiu na frequência que estava controlando também. E aí esquece o botão de 215 e aí ele começa a transmitir em todas. Agora, como é que o Tiquez não pegou, né? Como é que o Tiquez do CRJ não pegou o helicóptero? Por causa da Parece que pegou. altitude, ele já estava abaixo de 910. Agora a gente viu um vídeo, acho que ele falando, eu não sei se foi um vídeo ou uma transcrição que talvez teria dado algum alerta para ele, e aí isso, não sei se esse vídeo realmente está circulando aí nas redes sociais, da conferência do NTSB, que talvez o piloto do CRJ, né, o piloto em comando, já viu alguma coisa e tentou subir. Ele muda o pitch. Ele dá uma mudada de pitch e agora ele só está querendo ver ter certeza se ele estava começando uma arremetida. Se ele ali naquela mudança de pitch era o pitch potência ou era só pitch. O pitch a gente já viu que ele muda, mas a gente ainda tem que fazer a sincronização para poder saber se foi potência também. Ele deu o alerta de traffic, porque pelo que acho que a NTSB emitiu, parece que ele recebeu uma informação de algum tráfego. Ele deu aquela informação no ND, dizendo, olha, tem um tráfego aqui, mudou a cor para mostrar que estava no tal, e depois disso a gente ainda precisa, só com o Fly Data, porque essas informações mais acuradas vão sair dali. E o CVR, né? Ver o que eles falaram ali no fim. O CVR. E o 55... Pelo CBR, Agora o Lear 55, eu vi o estado da caixa preta, porque ele abriu um buraco, né? Ele entrou, parecia amassou né? assim, né? Vocês viram que falaram que pode ser uma garrafa, um cilindro de oxigênio que explodiu? Que possa ter explodido, Explodiu dentro do avião. A Lear tá dando para o NTSB uma cópia. A gente até tinha essas informações, mas eles têm um vídeo um pouco mais preciso do que a gente recebeu dos crash tests do 55. A UFA tem um laboratório que eles pegam a fuselagem do avião e quando ele vai fazer aeromédico, eles botam os equipamentos do aeromédico dentro dessa fuselagem e soltam. E aí, quando ele cai no chão, ele simula fazendo isso e outro ele simula uma queda vertical. Na queda vertical, você vê os cilindros, o quanto de punição eles aguentam caindo. Mas é aquela coisa, esses testes não são feitos com os motores. Então, se o motor colapsou em cima da fuselagem, em cima da cápsula de oxigênio, aí é outra coisa. Ou o cilindro se rompeu aquele pescoço dele onde fica a válvula, e aquilo ali se projetou dentro da cabine, quebrou algum comando de voo e aí o acidente acontece. Mas o bom é que a gente tem caixa preta nesse 55. Então, por isso, a gente vai conseguir mais informações. No caso do CRJ, isso é uma possível arremetida, é uma coisa que está dividindo um pouco o board, porque um grupo está falando, olha, mas se era uma arremetida, por que o piloto não avisou? Ou se esqueceu,
por que que o avião ainda está se projetando para baixo assim e não está, pelo menos, fazendo isso? Ou começar um nivelamento por causa da potência e ir embora. Mas se nesse caso aí, se o copiloto estivesse olhando pela janela e vendo, procurando o tráfego e olhando, talvez ele não comunicou porque ele estava desesperado tentando ver o tráfego e avisar alguma coisa para o outro e aí isso já não... também foi levantado, ele está fazendo o see and avoid, e aí Exato. Isso ele acaba não fazendo call-out. Bom, porque ainda muito tem muita pouco investigação pela frente, E no caso do Lear também, o grupo da aviação executiva comentou talvez de disparo, de stab, etc., que parece que já aconteceu, né, com esse tipo de aeronave. Ali O Lear tem um histórico de disparo de trem. De trem, é uma coisa que todo Learjet, pelo Learjet, conta uma história de perdi um grande amigo num Learjet ali na Serra de Iguape, fazendo um voo entre Curitiba e Rio de Janeiro, um Learjet, Three Runaway, enfiou 7 metros debaixo da terra o avião, não sobrou nada. Olha aí, pode ser. O Lear tem essa história de Three Runaway, viu? Ali então, até mudou a posição do botão, você tem um no manche e tem um no painel. Eles trocaram a posição do botão para que ficasse mais fácil e intuitivo para o piloto fazer o desconnect. Mas mesmo assim, até hoje é uma coisa crítica do Lear ter esse problema. Todos eles têm, praticamente todos eles têm. Eu me lembro dos antigos Lear 24, que os meus amigos que voavam Lear 24, eles amarravam um barbante em volta do CB do trem, porque eles tinham medo que disparasse e ele podia não achar o CB no momento. Então ele tinha um barbantinho amarrado para puxar o trem certo, o circuit breaker certo para cancelar o trem. Imaginem vocês. Nossa, olha isso. Então, bom, o avião foi feito para ser caça, né? O avião não foi feito para ser avião executivo.